Tu sabes que eu li em algum lugar, não tenho muita certeza, eu acho que foi o Duchamp que falou isso, que do momento que tu tens a ideia até o momento em que tu finaliza a obra, muita coisa se perde, né? Eu prefiro dizer que muita coisa se transforma. Tem gente artistas que eu vejo que chegam na frente da própria obra e ficam explicam. Olha, isso representa isso aqui representa aquilo e tal. Eu não gosto muito de explicar o meu trabalho. Eu gosto que a conversa, o diálogo seja entre a obra e o observador. Claro que quando eu estou criando uma tela, eu quero comunicar algo, né? O artista, ele nunca é um cara que tira um coelho da cartola do nada. Ele sempre tem alguma relação, alguma coisa onde ele vai buscar essas ideias e coisa, né? Às vezes eu tenho coisas aqui que eu acabo subtraindo e acrescentando outras, porque eu preciso ver a relação das várias partes que compõem, né? Esse trabalho de respingo, de aguadas, a água tem vida própria, ela corre para onde ela precisa correr e às vezes ela leva uma cor que eu queria aqui e vai para lá. E aí é uma coisa assim, tu tenta controlar um pouco, mas nunca controla totalmente. É uma coisa que às vezes pode sair muito bem, dá um resultado muito bom e às vezes não. Quando não fica bom, tu joga outra coisa por cima, tem que fazer a coisa acontecer, né? O meu trabalho é um trabalho de ateliê. Eu sempre digo, eu não sou um artista de palco. Não sou eu o espetáculo, é a pintura, né? E é um trabalho solo, é um trabalho... Tu precisa estar muito focado naquilo que tu vai fazer. Tu vê que é muito comum, artistas, e isso acontece comigo direto, tu perder a noção do tempo é o primeiro indicativo de que tu está realmente focado, né? Tu perde a noção do tempo. Já vi o dia amanhecer, de abrir a porta sem levar susto. Hoje até tenho feito pouco, tenho pintado pouco, assim, a virar a noite, né? Mas antigamente, nossa, teve dia que era 10 horas da manhã e eu tomei um susto, nem vi que tinha amanhecido o dia. Eu não percebo, além da passagem do tempo, necessidades básicas como fome e sede. Tu perde, né? E às vezes tu te toca assim porque está cansando, está começando a ficar dolorido o braço de tanto ficar pintando e tal. Eu agora estou melhor, mas teve uma época que eu estava com ler de tanto fazer isso, né? E aí eu me toco que além de fome e sede, eu estou com frio também. Essa época do ano agora, às vezes tu vem pintar de tarde, vem só de short, de camiseta, né? Aí quando tu vê de madrugada, ficou frio, aí tu vê que tu tá gelado, é uma coisa assim... Eu estava lendo esse tempo atrás sobre quando o Da Vinci pintou a Última Ceia, que é um trabalho de parede também, eu não lembro mais se é uma igreja, eu acho que é um mosteiro, uma coisa assim. Tem relatos dos monges também, que ele também passava às vezes o dia inteiro sem comer e sem beber, né? Normal, é uma coisa que faz parte, né? Eu acho que o advento da internet está mudando muito, né? O pessoal está muito, um pouco superficial com relação a algumas coisas. Eu vejo, já estive em casa de algumas pessoas que não distinguem uma pintura feita à mão, feita por um artista, de uma estampa qualquer, né? Não é regra, né? Ainda há muitas pessoas que são consumidores do produto. Tem muita gente que sabe, né, o valor de uma verdadeira obra de arte, mas muita gente não. Muita gente está mudando isso, né? A famosa inspiração, que já se acreditou que é uma coisa divina e tal, né? Eu não sei o que acontece. Tem um dia que tu vai lá e tu te bate e tu apanha e não funciona. Outro dia parece que tu pega o pincel e faz assim e a coisa funciona. Realmente isso tem vida própria. E aquilo que eu falei antes, que o Duchamp disse que do momento que tu pensa até o momento que tu termina a obra, que alguma coisa se perde, né?
e eu digo que não se perde, que só se transforma, é porque realmente a obra tem vida própria. Não se consegue controlar uma obra. O artista tem que ser um pensador, né? Além de observador. E a tela que eu pretendo fazer, ela é, de certa forma, uma crítica ao momento que a gente está vivendo. Assim, a gente... Claro que a história toda da humanidade tem sido sempre uma busca por poder, por dinheiro e tal, mas eu vejo que ultimamente está demais, né? Se tu olhar bem, elas são umas formas meio humanas, né? Essa aqui está mais evidente, ali um pouco. Umas árvores que meio que estão, além de ter essa forma humana, elas têm umas formas contorcidas, todas sem folha. Eu quero fazer uma tela com uma série dessas árvores que representam pessoas que sofrem com essa situação do dinheiro, do poder. Essas árvores são pessoas lutando, se batendo para tentar sair daquela condição de miserabilidade, né? Essas pessoas, né, árvores, elas vão estar sendo observadas. Uma grande ave, um corvo. Até, na verdade, esse corvo, estou pensando em fazer ele bem gigantesco, né? Eu preciso de uma borracha. Uma figura que vai estar observando e tomando conta de toda a cena, né? Como se fosse um vigilante, como se ele estivesse cultivando essas árvores. Ele vive delas, né? Aqui à direita uma figura assim, um anjo, né? Que está, de certa forma, observando a cena, mas também não está vendo nada, né? Isso aqui simboliza um pouco. Eu vejo que quanto maior a miséria das pessoas, mais elas se apegam nessa coisa da fé, né? De rezar, de pedir, mas muito raramente são atendidas. Eu acho que esse apelo da fé, na verdade, o que tu precisa buscar ali é a motivação para te trabalhar e fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente fica rezando e esperando que a coisa aconteça. Então esse anjo vai estar aqui à esquerda, né? Observando, como eu falei, de olhos fechados. É uma pessoa que não atende, né, a necessidade dessas árvores. Tem umas figuras também que eu quero distribuir pela tela. Muito disso eu construo na própria tela, porque eu preciso visualizar no campo mesmo aquilo que eu estou fazendo. Essas pessoas, eu me inspirei um pouco naqueles médicos acho que da Idade Média, né, que usava aquele bico com uma roupa muito estranha, né? Algumas figuras dessa também transitando pelo cenário, né? É uma, como eu falei para ti, é uma crítica ao momento atual, mas esse momento atual ele é muito antigo. Se tu olhar a história, tá cheia de casos. A gente olhando, por exemplo, o Júlio César é tido como um grande general, um grande conquistador, mas a verdade é que ele matou milhares, milhões de pessoas. Justificava isso dizendo que era para o bem do povo, bem de Roma, mas na verdade ele estava trabalhando em benefício próprio, né? Tem uma crítica, essa crítica é atual, mas é antiga ao mesmo tempo, ela não muda, né? Como eu disse antes, o artista tem que ser um pensador, ele começa por ali, mas também um observador. Eu tenho observado muito isso que a gente comentou, desses momentos que nós estamos passando, né? E o artista, geralmente, ele procura representar algo que ele está vivendo. Mas pode ser de uma maneira realista, como pode ser de uma maneira totalmente criativa, totalmente... usar até metáforas, né? Para falar algo. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente sempre vê o pincel como uma ferramenta, né? E eu digo que o artista, eu acho que ele tem que ser a ferramenta do pincel, né? Deixar o pincel te usar, né? Daí a obra vem, ela sai.
É isso.